Você recebeu de primeiro, em primeira mão, o Espírito Santo. Você tem que ter o Espírito Santo. E se você tem o Espírito Santo, há sintomas, vamos descrever assim, que vai se desencadear na sua vida. Se você ainda tem o Espírito Santo na tua casa, a tua casa será diferente. Se você tem o Espírito de Deus na tua vida, então você deve ser diferente. As coisas têm que ser diferentes na sua vida. Deixa eu pegar algumas recomendações sobre o ter o Espírito Santo. 2 Coríntios 3,16 fala: se vós destruíres o templo de Deus, Deus destruirá a vós, porque o templo de Deus sois vós. O Espírito de Deus habita em você. Deveria habitar. Deveria estar. O Espírito Santo deveria ter liberdade nas nossas vidas, para nos conduzir, para nos ensinar. E hoje, nos atuais dias, você consegue enxergar revelações, aparições distintas. Algumas são tão longínquas do que é a presença de Deus, que assusta. João disse: vós tendes a unção do Santo, a unção do Espírito. Temos que ter o Espírito Santo. Não podemos ser como uma igreja do Apocalipse, que Jesus disse: estou à porta e bato. Quem está à porta batendo está do lado de fora, não está do lado de dentro. O Espírito de Deus habita com você. Você ainda tem o Espírito Santo? Ele ainda habita em você? Quais as diferenças de quando você tinha, de quando você não tinha e de quando você passou a ter? Como você era? Como que a sua vida funcionava quando você não tinha e depois quando você teve? E depois quando você perdeu? Porque algumas pessoas não têm mais o Espírito. E isso é sério. Igrejas hoje pelo mundo não têm mais o Espírito Santo. Países inteiros que perderam a presença do Espírito Santo, que perderam a Deus de vista, não tem mais. Eles não guardaram, não preservaram. Tudo para você ter, você tem que ter cuidados. Você tem que preservar. Se você quiser ter uma planta, você tem que colocar água nela, você tem que podá-la, você tem que mantê-la. Se você quiser ter um computador funcionando, você tem que proteger ele de vírus. Se você quiser ter o Espírito de Deus na sua casa e na sua vida, você vai ter que fazer modificações, tirar o que não agrada a Deus, tirar aquilo que lhe incomoda. Você não vai poder ter conchavos, ou uma expressão cabível a essa mensagem, é a de Samuel, que Deus disse: até quando terá dó de Saul? Não adianta ninguém agir com pena de nada ou de ninguém. Entre agradar a Deus ou aos homens, agrade a Deus. Agrade ao Espírito de Deus que mora com você, que habita em você. Algumas pessoas têm dó, têm pena de Saul. Ai, vou ter que cortar, matar Saul, excluir Saul, tirar Saul. Se for o caso, agrade ao Espírito de Deus. Se fosse necessário, houver modificações na sua vida, você faria para ter o Espírito Santo morando com você, na sua vida? Pergunte para o irmão que está do seu lado. Você cortaria, você tiraria, você modificaria a sua vida? Você modificaria a sua vida para ter Deus com você? Para ter Deus na sua vida? Para Jesus dizer: guarda o que tens, e você dizer: eu tenho o Espírito de Deus que desceu em mim, me batizou, me revestiu, e Ele está comigo. Ele não simplesmente me aceitou como eu era. Ele me aceitou como eu era. Mas Ele, fazendo morada em mim, Ele me trouxe inquietações. Eu não posso chamar o errado de certo. Eu não posso chamar mentira de verdade. Não dá. Eu vou desagradar a Deus. Isso toma proporções sérias. O apóstolo Paulo, falando em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, ele dá uma recomendação simples, um versículo pequeno. Ele diz: não
extingais o espírito. Com letra maiúscula, quando a Bíblia fala de espírito do homem, quando diz o espírito é sujeito ao profeta, é o espírito do profeta. O meu espírito é sujeito a mim. Se eu quiser profetizar, eu profetizo ou não. Se eu quiser pregar, eu prego ou não. Mas eu não posso extinguir o Espírito de Deus da minha vida, nem deixá-lo ele se extinguir na igreja. A cabeça de muita gente fica pensando, meu Deus, o Espírito Santo já está extinto de algumas vidas, de alguns pastores, de alguns líderes, de algumas igrejas. Por isso que esse mundo descambou desse jeito, por isso que é tanto escândalo. Não é que as pessoas, elas falam errado, elas olham para a coisa certa, mas enxergam da forma errada. Elas dizem, não tem mais dons nas igrejas, não tem mais a manifestação dos dons, é só barulho. Não é nada disso, não é os dons que não estão na igreja, é o Espírito Santo que já não está mais. Os dons são consequências. Não é que Deus, hoje, eu me lembro, eu fui pregar numa igreja de um pastor amigo, estava pregando, preguei, foi uma bênção, Deus curou, libertou, pessoas foram libertas, e eu peguei uma carona com um casal de São Paulo, e eles falaram assim, estamos vivendo uma escassez de milagres. Aí a minha resposta é automática, é no gatilho assim. Eu perguntei aonde? Ele disse, nas igrejas. Eu falei, não, na sua igreja. Porque a igreja que eu pastorei, irmão, Deus opera. Se Deus não operar, é porque Ele não está lá. Óbvio que não vai ser toda noite que a gente vai sair. É óbvio isso. Que Ele vai nos ensinar. Que Ele vai nos fazer crescer. Mas onde houver um necessitado, o mesmo Jesus que se movia de íntima compaixão, vai se mover dentro dessa igreja, porque Ele está conosco. Haverá sinais, porque os sinais seguem a quem crê. Então não há uma escassez de dons, há sim a ausência do próprio Deus, do próprio Espírito de Deus. As pessoas se equivocam quando elas dizem, eu preciso que o meu dom seja renovado. Eu tinha o dom de sei lá o quê, de 1000 maravilhas, o dom unir o céu e fazer chover curisco, eu não sei. Elas se equivocam. Elas olham para o dom. Elas perderam, foi o Espírito de Deus, que não habita mais, que não está mais. É duro de se ouvir isso? É pesado de se ouvir? Mas Jesus disse, guarda o que tens. Você tem o Espírito de Deus. Você o tem, Ele está com você. Ele deve estar com você. Procure Deus na sua vida. Procure o Espírito Santo dentro da sua casa. Em momentos simples. Não perca. Não deixe de ter o Espírito Santo. É Ele que vai levar a igreja para os céus. É Ele que lhe conduz. É Deus em você. É Ele que lhe atende. Eu ouvi um testemunho dizendo que os crentes oravam e subiam bolinhas de ouro, e os demônios nas potestades do ar impediam as orações de chegar. Hoje o Espírito Santo, Ele intercede conosco. Quando a gente clama, quando a gente abre, antes de abrir a boca, o Espírito de Deus já nos dá certeza de que vamos ser atendidos por Ele. Não extingais o Espírito. Pessoas que foram avivadas, que foram usadas por Deus, estão como uma terra árida, estão envoltas a problemas, e procuram aquilo que perdeu, e procuram coisas, em dons, em vida material, em um monte de coisa. Você não pode perder o Espírito Santo. Se você o perdeu, você vai ter que sair daqui com ele na sua vida e o levar para a sua casa. E eu o desafio, antes de entrar em casa, dizer, Espírito Santo, essa casa é tua, entra, o Senhor vai morar comigo, o Senhor vai habitar. Porque se houver alguma coisa aí que o Senhor não quer, eu jogo fora, eu tiro, eu arranco, eu não faço, também não quero. Deus quer essa posição sua. Guarda o que tens.